Começa agora mais uma edição do TCE Notícias, o jornal do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Na edição desta segunda-feira, você vai conferir. MPC recebe visita de procurador de contas do Amazonas. Conselheiros julgam contas de gestão da Prefeitura de Guarantã do Norte. E ainda, sistema criado pelo TCE de Mato Grosso desperta interesse da Justiça Federal do Estado. É o TCE Notícias do dia 19 de agosto, que está no ar. Olá, tudo bem? Conselheiros do TCE julgam contas da Prefeitura de Guarantã do Norte e também de Terra Nova do Norte. Confira na reportagem a decisão desses julgamentos. O conselheiro do Tribunal de Contas de Mato Grosso, Domingos Neto, foi o responsável pela análise das contas anuais de gestão do exercício de 2012 dos poderes executivos de Terra Nova do Norte e Guarantã do Norte, sendo que a Prefeitura de Terra Nova do Norte esteve sob responsabilidade do ex-prefeito Manuel Rodrigues de Freitas Neto. Das 16 irregularidades encontradas na gestão, apenas 5 foram sanadas. Por outro lado, não foram apresentadas denúncias ou representações contra o Poder Executivo e não foi constatado aumento de gastos com pessoal na troca de gestão do exercício de 2012 para 2013. Isso fez com que o Pleno votasse pela regularidade das contas com determinações legais, aplicação de multa ao gestor de 130 UPFs e restituição aos cofres públicos com recursos próprios, no total de R$ 4.625, pela duplicidade do pagamento do salário da assessora do gabinete, e ainda multa de 11 UPFs ao contador Sidney Oribes da Silva. As contas anuais de gestão do Poder Executivo de Guarantã do Norte, gestão de Mercídio Panosso, também foram julgadas regulares. 19 irregularidades foram apontadas inicialmente pela equipe de auditoria e, após defesa, 11 permaneceram. Segundo o relator, os atos de gestão foram praticados de acordo com as normas constitucionais, sendo que a aplicação de multa, glosa, determinação e recomendação ao gestor são suficientes para o julgamento das contas. Voto no sentido de julgar regulares com determinações legais e recomendações as contas anuais de gestão da Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte, referente ao exercício de 2012, sob a responsabilidade do gestor Mercídio Panosso, pela aplicação de multa de 50 UPFs ao gestor e pela condenação do mesmo a devolver 540 com recursos próprios em razão da irregularidade 10.11.3. Ministério Público de Contas recebe visita do Procurador de Contas do Amazonas. Ele é o responsável pelo acompanhamento das obras da Copa naquele estado. O Procurador de Contas, João Barroso de Souza, do MP de Contas do Amazonas, responsável por acompanhar as obras da Copa do Mundo de 2014 em Manaus, visitou o Ministério Público de Contas de Mato Grosso para a troca de informações e experiências entre as instituições. Segundo o procurador, o estádio Arena Amazônia, que vai sediar alguns dos jogos do Mundial de Futebol, foi orçado em R$600 milhões e já está em fase de conclusão. A troca de experiências com os demais MPs de contas vai contribuir na fiscalização dessa obra e das demais obras em andamento naquele estado. É importante para que o MP de contas possa ter esse parâmetro e essa dinâmica para verificar quais foram as irregularidades mais frequentes aqui no estádio de Cuiabá, no estádio do Distrito Federal e outras cidades sede de jogos da Copa do Mundo, para que a gente possa efetivamente realizar uma fiscalização mais eficaz e primorosa no ponto de vista de controle externo. Para ele, a maior preocupação é a forma na qual os recursos públicos estão sendo investidos, já que atualmente a sociedade vem cobrando melhores resultados do poder público. Uma quantidade imensa de recursos estão sendo alocados do poder público, ou por meio de empréstimos, para a construção desses estádios, e que tem sido objeto, inclusive, de várias manifestações da sociedade, porque por conta principalmente de que em algumas dessas cidades o futebol não é o forte daquela. Então a gente teme que tem uma preocupação social em que esses estádios não sejam subutilizados com o passar do tempo, que não sirvam só para a Copa do Mundo, e tem uma preocupação também do ponto de vista do controle externo, de você estar utilizando efetivamente recursos públicos volumosos
de forma eficaz e primorosa. O Procurador-Geral de Contas de Mato Grosso, William Brito Júnior, que recebeu o Dr. João Barroso, comentou que são grandes os desafios que o Ministério Público tem nas ações relativas à Copa do Mundo. A preocupação de todos os ministérios públicos, seja o Ministério Público de Contas, o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público dos Estados, é que sejam respeitados os direitos do cidadão e sejam respeitadas as leis brasileiras. Na semana passada, o Procurador-Geral do MPC Mato Grossense participou de um fórum onde representantes de todos os tipos de ministérios públicos puderam discutir os principais pontos a serem observados por essas instituições no que diz respeito às obras da Copa, como, por exemplo, a aplicação dos recursos públicos, a acessibilidade nas arenas durante o evento da Copa, a mobilidade urbana, os direitos do cidadão e consumidor e segurança pública. Nós também vamos dar a nossa experiência, a nossa contribuição aqui do Ministério Público de Contas, também falando sobre a efetiva fiscalização que o TCE tem feito mensalmente na fiscalização do andamento das obras da Copa do Mundo, que na verdade é uma ótima iniciativa do conselheiro Antônio Joaquim de mensalmente divulgar um relatório do andamento das obras. Resumindo, é uma ótima troca de informações, uma troca de experiências para que possamos aproveitar ao máximo e otimizar o nosso trabalho na fiscalização das ações da Copa do Mundo. Contas de gestão da Prefeitura de Nova Marilândia são avaliadas pelos conselheiros. Confira na reportagem qual foi a decisão do Pleno. Regulares com determinações e recomendações. Esse foi o posicionamento do TCE para o balanço de 2012 do Poder Executivo de Nova Marilândia, sob gestão do prefeito Juvenal Alexandre da Silva. Segundo a avaliação feita pela relatoria do conselheiro Walter Albano, a Prefeitura de Nova Marilândia teve uma economia orçamentária de 5,31%, se comparada à despesa autorizada com a despesa realizada. Entretanto, algumas recomendações foram feitas ao gestor, como, por exemplo, para que ele promova o planejamento adequado e efetivo das despesas necessárias para todo o exercício. Além disso, o conselheiro determinou que o prefeito Juvenal Alexandre devolva aos cofres públicos o valor de R$ 2.000. Mantenho a irregularidade 5.1 com determinação de restituição do valor horário devido ao pagamento de juros e multas gerados pelos atrasos no recolhimento das contribuições previdenciárias da parte patronal do Regime Geral de Previdência Social. O Pleno do TCE determinou ainda o encaminhamento do acórdão ao relator das contas anuais do exercício de 2013 para servir de análise do cumprimento das determinações que constarem da decisão plenária. Produtos desenvolvidos pelo TCE de Mato Grosso, como por exemplo o sistema GeoObras, despertam o interesse da Justiça Federal do Estado. 7 representantes da Justiça Federal do Estado vieram ao Tribunal de Contas de Mato Grosso para conhecer in loco o sistema GeoObras, desenvolvido pelo TCE como um poderoso instrumento de monitoramento via satélite de obras públicas. O objetivo da instituição é adaptar alguns itens do sistema GeoObras para a necessidade de fiscalização de obras da Justiça Federal. O crescimento, a interiorização da Justiça e a criação das novas varas federais, houve uma necessidade do controle dessas obras, das construções das novas sedes, das adequações dessas novas varas federais. A intenção também é apresentar este sistema no encontro das secretarias administrativas, que vai ser realizado pela Justiça Federal no final deste ano. Em outubro está previsto o encontro de todas as administrações dos 3 estados que compõem a primeira região aqui em Cuiabá. E caso realmente atenda a nossa necessidade, haverá mesmo provavelmente a apresentação do sistema de GeoObras para todas essas administrações para a possível transferência dessa fonte, desse programa para todos os estados que compõem a primeira região. Amanhã, terça-feira, é dia de sessão plenária. Acompanhe a partir das 8h30 da manhã pelo portal do TCE ou pela TV Assembleia o julgamento dos processos previstos em pauta. Por hoje é só, boa semana e até amanhã. Tchau!